Uma boa tarde. Buenas tardes. Amém. Vamos ter um tempo de oração Vamos a tener un tiempo de oración, para que o Senhor nos guie nesta noite na sua palavra. pidiendo que el Señor nos guíe en su palabra esta noche. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, estamos aqui reunidos aos teus pés, estamos aquí reunidos a tus pies, debaixo do teu grande e santo nome. debajo de tu gran y santo nombre. Pedimos direção na tua palavra nesta Te noite. pedimos dirección en tu palabra en esta noche. Abre os teus céus neste lugar, Senhor. Abre tus cielos en este lugar Derrama a tua voz em nossos corações. y derrama tu voz en nuestro corazón. Queremos escutar a tua palavra. Deseamos escuchar tu palabra. Nós temos uma extrema necessidade de ouvir tua voz. Tenemos gran necesidad de escuchar tu voz. Que a tua palavra nos guie, Que tu palabra nos guíe, como vara e como cajado. con vara y como callado. Nos leve às águas Y tranquilas. que nos lleves, Señor, a las aguas Faz tranquilas. algo grandioso em nossas vidas. Haz, Señor, algo grande Nós esta temos noche. uma profunda necessidade de Ti. Tenemos gran necesidad de ti. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Por isso, Senhor, nós esperamos a Tua voz. Por eso esperamos por tu voz. Esperamos a Tua palavra em nós. Esperamos tu palabra en A nosotros. Tua palavra que é espírito e vida. Tu palabra que es espíritu y vida. Vem derramá-la em nosso espírito. Derrámala en nosotros. Em nome do Teu amado Filho Jesus. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amém. Amén. Meus amados em Cristo, Mis amados hermanos en Cristo, eu quero dar continuidade à primeira palavra que foi ministrada gostaria de continuar la primera palabra ministrada acerca da obra e pessoa do Espírito Santo. sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Na primeira palavra, nós lemos primeiro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. En la primera palabra leímos Juan 14, 16. Depois vimos um episódio que ocorreu em João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Después leímos Juan capítulo 20, versículo 19, a partir del versículo 19. Então, quando lemos João 14, 16, Cuando leímos Juan 14, 16, onde o Senhor Jesus fala acerca do Espírito Santo, cuando el Señor Jesucristo habló respecto al Espíritu Santo, ele disse: Eu rogarei ao Pai, Él dijo, yo pediré al Padre, e Ele vos dará outro Consolador. y Él mandará otro consolador. Essa expressão outro, Esa expresión otro, no original, en el original, significa da mesma natureza, es otro de la misma naturaleza, da mesma essência, de la misma esencia, da mesma de substância. la misma substancia. Há uma versão em latim que diz assim: Hay una versión en latín que dice, outro eu. otro yo. Isso é algo maravilhoso, Eso es maravilloso, porque o Espírito Santo porque el Espíritu Santo nos foi derramado para dentro de nós, fue derramado para dentro de nosotros, como vida, como vida, como poder. como poder. Essa pessoa divina Es una persona divina veio habitar o nosso interior y ella vino a habitar en nuestro interior para realizar uma obra tão grande para realizar una grandiosa obra, como foi a obra da redenção. tan grande cuanto la obra de la redención. Nós precisamos honrar o Espírito Santo, Es necesario que nosotros honremos al Espíritu honrar Santo, a sua pessoa e a sua obra. honrar su persona y su obra. E é isso que o Senhor deseja continuar falando a nós Y hoje. es eso que el Señor desea que continuemos compartiendo y hablando con nosotros hoy. Quando estudamos esta palavra consolador, Al estudiar esta palabra consolador, nós vimos que no original ela tem um sentido cétuplo. vimos que en el original tiene un sentido que tiene 7 aspectos. Fala de um ajudador, Nos habla de alguien que nos ayuda, es un ayudador, conselheiro, consejero, fortalecedor, alguien que fortalece, protetor, que protege, amigo fiel, un amigo fiel, advogado, un abogado, consolador. un consolador. Esta é uma palavra muito rica. Es una palabra muy rica Temos que pensar nessa pessoa desta y forma, debemos pensar en su persona de esa manera. porque ele veio dar continuidade à obra do Calvário. Él vino a dar continuidad a la obra del Calvario. Isto é, ele está aqui nos capacitando Él está aquí capacitándonos a sustentar o testemunho da vitória da cruz, para mantener el testimonio de la obra de la cruz a dar continuidade à glória da obra da cruz, y dar continuidad a la gloria de la obra de la cruz. porque nós, de nós e por nós mesmos,
porque nosotros, de nosotros y por nosotros mismos, jamais poderemos fazer esta obra, jamás podremos hacer esa obra, realizar esta obra. realizar esa obra. Mas é Ele que pega firme conosco, Él es que nos toma con firmeza, é Ele que nos ajuda, es Él que nos ayuda, é o que nos capacita el que nos capacita a dar continuidade a dar continuidad ao testemunho da vitória da cruz. al testimonio de la victoria en la cruz. Graças a Deus pelo Gra- seu Espírito Santo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Então, depois que lemos o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, Después leímos el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. esses textos dizem que os discípulos estavam dentro de um cenáculo trancados. Y ahí nos he dicho que los discípulos estaban a llave trancados en un lugar, en una sala. A Bíblia diz que eles estavam ali com medo dos judeus. Y dice la Biblia que ahí estaban ellos con miedo de los judíos. Como podiam estar trancados com medo? Pero ¿cómo podían estar trancados? ¿Cómo dicen trancados? Encerrados con miedo de los judíos. Eles estiveram aos pés do maior mestre que já existiu. Ellos habían estado a los pies del mayor maestro que ya hubo. Eles ouviram palavras que jamais alguém pôde ouvir. Y escucharon palabras que nadie antes había escuchado. Eles viram milagres que ninguém havia visto. Vieron milagros que nadie, además de ellos, habían visto. O poder e a graça derramado por meio do ministério de Cristo era algo incrível. El poder y la gracia que fue derramado por el ministerio de Cristo era algo impresionante, increíble. Como que eles podiam estar ali trancados? Entonces, ¿cómo podían ellos estar encerrados allí con miedo? Mas esta é uma clara demonstração. Pero aquí tenemos una demostración clara Se nós não compreendermos o que é a obra do Espírito que si Santo, nosotros no comprendemos lo que es la obra del Espíritu Santo, espiritualmente nós estaremos presos, espiritualmente estaremos como que en cárcel, estaremos aprisionados. estaremos encarcelados. Você faz ideia o que é isso? ¿Usted imagina eso? Não adianta nós falarmos que somos a igreja do Senhor, No es suficiente decir, proclamar que somos iglesia del Señor. porque só há uma realidade viva daquilo que é a igreja. Solo hay una realidad viva de lo que sea la É iglesia. aquilo que o Espírito Santo faz nela e por meio dela. Es aquello que el Espíritu Santo hace en ella y por intermedio de ella. Só Ele nos capacita a viver o verdadeiro testemunho da igreja do Senhor Jesus. Solamente Él nos capacita a vivirmos el testimonio real, verdadero de la iglesia. Aqueles discípulos, por mais que tivessem visto e ouvido tanto, Aquellos discípulos, aunque han visto y visto tantas cosas, por mais que tivessem recebido tanto do Senhor, por más que hayan visto tantas y recibido tantas cosas del Señor, eles não foram capazes de expressar de maneira clara o testemunho do ensino de Cristo. no fueron capaces de expresar de manera clara el testimonio de la enseñanza de Cristo. Mas quando vemos em Atos 2, Pero en Hechos capítulo 2, cuando vemos allí, quando o Espírito Santo é derramado para dentro deles, el Espíritu Santo cuando fue derramado para dentro de ellos, os batizando em um corpo, y cuando fueron bautizados para dentro de un mismo cuerpo, os incluindo no corpo e na realidade da vida de Cristo Jesus. fueron incluidos en el cuerpo y en la realidad de la vida de Cristo. Aquelas pessoas cercaram eles, Las personas estaban alrededor de ellos, multidões de vários lugares, eran personas que venían de varios lugares começaram a acusá-los de embriaguez. y empezaron a decir que estaban borrachos. Mas Pedro com intrepidez se levantou. Pero Pedro con intrepidez se levantó, Aquele Pedro que outrora negou o Senhor. aquel Pedro que había negado al Señor, Aquele Pedro que não foi capaz de seguir o Senhor até o fim. aquel Pedro que no fue capaz de seguir al Señor hasta el final, Aquele que um dia foi cirandado por Satanás. aquel Pedro que había sido probado por Satanás, Aquele que um dia disse para os discípulos: vou pescar. aquel que dijo a los discípulos, voy a pescar. E esta foi uma frase enfática, segundo o termo no original. Y segundo el lenguaje original, esa es una palabra enfática. Quando ele disse: vou pescar. Cuando él dijo, voy a pescar. Você faz ideia o que tudo isso significou para a experiência de Pedro? ¿Para qué? Para a experiência de Pedro. ¿Tienen alguna idea de lo que eso significó para la experiencia de Pedro? O que indica é que
em determinado momento da sua vida, lo que nos muestra es que en un determinado punto de su vida, depois de ter negado o Senhor, después de haber negado al Señor, depois de tudo que ele experimentou do Senhor, después de todo lo que había experimentado del Señor e ter negado o Senhor, y de haber incluso negado al Señor, aquilo foi forte para ele. aquel fue muy fuerte para él. Então ele disse: vou pescar. Entonces finalmente dijo, voy a pescar. Então você vê todo este quadro de Pedro. Entonces al contemplar este cuadro, este escenario de Pedro, Agora lá em Atos 2 ele se levanta. en Hechos capítulo 2, él se levanta E no meio daquela multidão ele disse: y en medio de aquella multitud, él dijo, isso que está acontecendo não é o que vocês estão pensando, lo que está ocurriendo delante de sus ojos no es lo que ustedes imaginan, mas o que foi profetizado por Joel, pero lo que fue profetizado por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda la carne. E você sabe qual foi a consequência desta mensagem que Pedro pregou? Y usted sabe cuál fue la consecuencia de ese mensaje que predicó Pedro. Quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. 3.000 almas se rindieron al Isto é Señor. maravilhoso. Esto es maravilloso. Você consegue perceber a diferença aqui de Atos 2? ¿Consigue perceber usted la diferencia entre Hechos capítulo 2 E Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. y el Evangelio de Juan capítulo 20 a partir del versículo 19? Aqui a igreja não está mais presa com medo dos judeus. Aquí la iglesia no más está encerrada con miedo de los judíos, Ela está vivendo com intrepidez pero la vemos viviendo con intrepidez a verdade do Evangelho, la verdad del o Evangelio, testemunho do el Evangelho. testimonio del Evangelio. Agora eles estão dando continuidade à obra de Cristo Jesus. Ahora ellos estaban dando continuidad a la obra de Cristo. Agora eles estão aqui em Atos dos Apóstolos, En Hechos de los Apóstoles sustentando o testemunho da vitória do Calvário. estaban sustentando el testimonio de la victoria del Calvario. Irmãos, esta mesma obra de Atos dos Apóstolos Esa misma obra en Hechos de los Apóstoles é o que nós devemos viver hoje em nossos dias. es lo que debemos vivir hoy en nuestros días. Se aquela foi a igreja no início da sua história, Si aquella fue la iglesia en el inicio de la historia de la nós iglesia, somos da geração que estamos aqui para consumar a história da igreja. nosotros probablemente seamos la generación que va a consumar la historia de la iglesia Dentro dessa dispensação. dentro de la presente dispensación. Imagine que a Bíblia tem 31.124 versículos. La Biblia tiene 31.124 versículos. Quando você estuda as profecias na Bíblia, você descobre Y al estudiar las profecías en la Biblia se descubre mais de 8.117 versículos são profecia. que más de 8.117 versículos son proféticos. 28% da palavra de Deus é profecia. 28% de la palabra de Dios es profecía. Existem 600 eventos proféticos Existen 600 eventos proféticos que falam da primeira e segunda vinda do Senhor Jesus. que nos hablan de la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. E quando você estuda esses eventos proféticos, Y al estudiar esos eventos proféticos, você descobre que falta menos de 20 profecias para se cumprir. faltan menos de 20 profecías que se cumplan. Então você faz ideia que tempo nós estamos na história da igreja. Entonces usted puede imaginar en qué punto de la historia de la iglesia estamos viviendo. Isso é muito sério, Esto es muy serio. porque olhando por esse ângulo, Mirando de ese punto de vista, de ese ángulo, a conclusão que nós chegamos llegamos a una conclusión é que provavelmente y es probablemente que nós somos a última geração. somos la última generación. Por isso o Senhor quer nos abrir os olhos, Por eso el Señor mismo quiere abrirnos los ojos para que nós compreendamos de uma vez por todas para que comprendamos de una vez por todas o que é o ministério do Espírito, cuál es y lo que es el ministerio del Espíritu, o que é a pessoa do Espírito lo Santo. que es la persona del Espíritu Santo. Muitos têm estudado este assunto em extremos, Muchos han estudiado este asunto en extremos, mas o Senhor quer nos levar ao equilíbrio. pero el Señor quiere darnos una posición de equilibrio. Por causa dos extremos, A causa de los extremos, tem diluído o ensino acerca da sua pessoa e obra. la enseñanza sobre la persona y la obra del Espíritu Santo es diluida. Então o Senhor deseja abrir os céus para nós Entonces el Señor desea abrir los cielos para e nosotros, derramar sobre nossas vidas derramar sobre nuestra vida a verdadeira revelação daquilo que é, la verdadera revelación de aquello que es, o ensino acerca da pessoa e obra do Espírito la Santo. enseñanza sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Porque, amados irmãos e irmãs, Queridos hermanos, hermanas, se nós não compreendermos isso, si nosotros no comprendemos eso,
Não importa dizermos o quanto estamos livres diante de Deus, No importa cuánto digamos que estamos libres delante del Señor, porque espiritualmente falando, porque desde el punto de vista espiritual estaremos como aqueles discípulos em João 20:19, estaremos como aquellos discípulos allí en Juan 20:19, fechados encerrados dentro de um quadro espiritual. dentro de un cuarto espiritual. O Senhor deseja que nós venhamos desfrutar El Señor desea que disfrutemos a liberdade da vida do Espírito entre nós, la libertad de la vida del Espíritu entre porque nosotros. Ele é quem sabe o caminho. Él conoce el camino. Somente Ele pode nos guiar Solamente Él puede em guiarnos direção ao nosso querido noivo amado. en dirección a nuestro querido y amado novio. Então, queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos, quando nós estudamos o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, cuando estudiamos el capítulo 8 de la Epístola a Romanos, nós vimos a partir do versículo 18 a partir del versículo 18 vemos até o versículo 26. hasta el versículo 26. Esta é uma seção dentro deste capítulo. Ese es un pedazo, un trecho dentro de todo el capítulo. E esta seção aborda a sublimidade Y ese trecho habla de la sublimidad, da nossa vocação celestial. de nuestro llamamiento, de nuestra vocación celestial. Aqui nós vamos encontrar uma chave. Aquí encontraremos una clave. Essa chave ela tem 3 partes. Esa clave tiene 3 pedazos, 3 partes. São 3 gemidos. Son 3 gemidos. Paulo vai falar do gemido da criação. Pablo habla del gemido de la creación. A criação geme para que seja manifestado La creación gime para que sea manifiesto. os filhos de Deus. Sean manifestados los hijos de Dios. A palavra filhos aqui é ruios no original. Y la palabra original aquí para hijos es huios, Filhos maduros. que son hijos maduros. Filhos que estão habilitados Hijos a habilitados corresponder para corresponder à vontade do seu Pai. a la voluntad de su Padre. Então você vê que a natureza ela geme. Entonces la naturaleza gime. Paulo usa aqui uma figura de linguagem Aquí Pablo usa una figura de lenguaje para descrever algo muito extraordinário. para describir algo que es muy extraordinario. Porque sabemos que quando nosso Senhor vier, Cuando el Señor venga, sabemos Ele vai restaurar todas as coisas. que Él habrá de restaurar todas las O Pai vai cosas. colocar todas as coisas aos pés do seu El filho, Padre va a colocar todas las cosas a los pies del Hijo, para que o seu filho seja o cabeça sobre todas as coisas, para que el Hijo sea cabeza por sobre todas las para que ele cosas, tenha primazia sobre todas as para que Él coisas. sea el primero de entre todas las E cosas. como que ele vai fazer isso? ¿Y cómo lo hará? Aí Paulo vai nos mostrar um outro gemido. Pablo entonces nos muestra un otro gemido. É o nosso gemido. Ese es nuestro gemido. Ele diz que não somente a natureza geme, mas nós também gememos. No solamente la naturaleza gime, pero nosotros también gemimos. E o nosso gemido tem a ver com aquele corpo incorruptível que nós iremos receber. Y nuestro gemido tiene que ver con el cuerpo incorruptible que recibiremos. Paulo fala aqui da adoção do nosso corpo. Entonces a Pablo habla de la adopción de nuestro cuerpo. Nós sabemos que um dia este corpo corruptível, Sabemos que un día este cuerpo corruptible, este corpo vulnerável, este cuerpo vulnerable, este corpo suscetível ao pecado e às fraquezas, este cuerpo que es flojo para con el pecado y las flaquezas, ele será revestido da incorruptibilidade. será recubierto de incorruptibilidad. E em nós será tragada a morte pela vitória. Y en nosotros la muerte será tragada por la victoria. Nós anelamos isso. Y nosotros esperamos, anhelamos por eso, Nós desejamos isso. deseamos eso, Mas um dia sabemos pero sabemos que que un isso día vai acontecer. eso de hecho ocurrirá. Agora, quando chegamos no versículo 26, Al llegar al versículo aqui 26, de Romanos capítulo 8, aquí en el capítulo 8 de Romanos, Paulo diz, da mesma forma também o Espírito Santo, y dice, y de igual manera el Espíritu Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas, Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque nós não sabemos orar como convém. pues no sabemos cómo orar, Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Essa expressão ajudar, Aquí encontramos esa palabra ayudar, o sentido dessa palavra no original é pegar firme conosco. y el sentido de esa palabra ayudar en el original es tomarnos con firmeza. Então nós vimos que há algo muito glorioso aqui. Entonces aquí hay de hecho algo muy E o glorioso. Espírito Santo é aquele El Espíritu Santo es aquel que nos habilita a tocar as esferas mais altas. que nos
habilita a tocarnos las esferas más elevadas, más da nossa altas vocação de celestial. nuestra vocación celestial. Você tem uma vocação celestial. Usted tiene una vocación Você tem um celestial. chamado santo. Usted tiene un llamado santo. Você não é uma pessoa inútil. Usted no es inútil. Você não é uma pessoa qualquer. Usted no es una persona cualquiera. Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. Dentro de usted Dios ha colocado el Espíritu Santo. E o Espírito Santo ele está pegando firme com El você, Espíritu Santo le toma firme, con firmeza, como seu ajudador, como su ayudador, como seu fortalecedor, como quien te fortalece, como seu consolador, como su consolador, o seu protetor, su protector, o seu advogado, su abogado, aquele que está aqui para te capacitar, aquel que está aquí para ayudarte, para a capacitarte, desempenhar o seu chamamento. a desempeñar tu llamamiento. Então você vê que este foi um ponto que nós vimos também. Entonces ese fue otro punto que vimos. Depois nós fomos para 1 Coríntios capítulo 2. Después fuimos hasta 1 Corintios capítulo 2 E aqui nós vimos algo acerca da sabedoria espiritual. y aquí vimos algo sobre la sabiduría espiritual. Paulo, quando fala aos irmãos, aqui em Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, Aquí en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6, Pablo habla y dice, se você ler até o final, até o 16, si usted leyera hasta el final, hasta el capítulo 16, Paulo vai dizer que a sabedoria que nós temos não é como a sabedoria deste mundo. vemos que Pablo dijo que la sabiduría que tenemos no es la sabiduría de este mundo, Não é uma sabedoria intelectual. no es una sabiduría intelectual, Ele diz que essa sabedoria é espiritual. pero es una sabiduría espiritual. É interessante que ele trata dessa sabedoria Y él trata de esa sabiduría de maneira singular. de manera muy especial, singular, única. Aqui no versículo 30 do capítulo 1 de 1 Coríntios, En el versículo 30 del primer capítulo de Corintios, de 1 Corintios, isso. Ele diz assim: e vós sois dele em Cristo. él dice, porque vos estáis Em Cristo. estáis vosotros en Cristo Em Cristo, Jesús, o qual se tornou da parte de Deus el cual nos ha sido hecho por Dios. sabedoria. Sabiduría. Então, quando você lê aqui no versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 2, Entonces, cuando leemos el versículo 6 del capítulo 2, e Paulo vai falar da sabedoria, y Pablo se refiere y habla de la sabiduría, você sabe que essa sabedoria usted sabe que esta sabiduría é uma pessoa por excelência. es una persona por excelencia. Esta é uma sabedoria personificada. Es una sabiduría que se tornó persona, personificada. Esta sabedoria é o Senhor Jesus. Y esa sabiduría es el propio Señor Isso é Jesucristo. grandioso demais. Eso es muy grandioso. Não é algo que eu e você podemos por nós mesmos buscar, No es algo que nosotros por nosotros mismos conseguimos buscar y alcanzar, mas é algo que o Espírito de Deus pero es algo sí que el Espíritu de Dios nos capacita a tocar. nos capacita a tocar Ele nos leva a tocar isso por meio da revelação. y nos permite, nos hace tocarlo por medio de revelación. Esse é o assunto que nós encontramos aqui. Ese es el asunto que encontramos aquí. Então, o primeiro aspecto subjetivo da obra do Espírito El primer aspecto subjetivo de la obra del Espíritu é aquilo que vimos em Romanos capítulo 8, es lo que vimos en Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 a 26. a partir del versículo 18 hasta el 26. O Espírito é aquele que nos leva a tocar El Espíritu nos lleva a tocar, es Él, as esferas mais altas do nosso chamamento. las esferas más altas de nuestro llamamiento. E aqui o Espírito é aquele Y aquí encontramos el Espíritu es aquel que perscruta todas as profundezas de Deus, que sonda todas las profundidades de Dios, las Y aquello- profundezas de Dios. que ele conhece das profundezas de Deus. Y aquello que Él conoce de la profundidad de Dios, Ele derrama para dentro de nós. Él derrama para dentro de nosotros. E esta sabedoria, Y esta sabiduría, ela forma o nosso conhecimento espiritual. eso es que forma nuestro conocimiento espiritual. E o propósito deste conhecimento Y el propósito de ese conocimiento é o crescimento, es crecimiento, é a edificação, es la é a edificación, maturidade la madurez da vida do corpo de Cristo. de la vida del cuerpo de Cristo. Isto é maravilhoso. ¿No es maravilloso? Esta é uma obra do Espírito. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aqui em 1 Coríntios, como também em Romanos, Tanto en 1 Corintios cuanto en Romanos. nós podemos ver outros aspectos da obra subjetiva do Es Espírito. posible ver otros aspectos de la obra subjetiva del Espíritu Santo. Como, por exemplo,
os dons espirituais no capítulo 12. como por ejemplo los dones espirituales que se relatan en el capítulo 12, O batismo, que fala da inclusão no corpo, el bautismo que nos habla de la inclusión en el cuerpo de Cristo, que está no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 12. que está en el versículo 13 del capítulo 12 de 1 Corintios. Podemos ver todas essas questões gloriosas, Podemos contemplar todas esas cuestiones gloriosas, mas vamos avançar hoje para 2 Coríntios, capítulo 3. pero deseamos avanzar hoy y llegar a 2 Corintios capítulo 3. Se o Senhor permitir, um dia podemos voltar e tratar vários detalhes Si el Señor permite, o algún día podemos volver y tratar de otros detalles acerca da pessoa e obra do Espírito Santo em Romanos e Coríntios. sobre la obra y la persona del Espíritu Santo, tanto en Romanos cuanto en Corintios. Amém. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Leiamos a partir do versículo 2 Vamos a leer a partir del versículo 2 até o 18. hasta el 18. Vamos ler apenas em espanhol, para ganharmos tempo. Vamos a leer apenas en español 2 Corintios capítulo 3 a partir del versículo 3, a partir del 2 hasta el 18. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Por enquanto, vamos ver somente até o versículo 11. Vamos a por ahora parar aquí en el versículo 11. Depois continuaremos até o versículo Y 18. después continuaremos hasta el versículo 18. Eu quero que vocês observem cada detalhe aqui. Observe cada detalle que hay aquí. Primeiro, Paulo diz a estes irmãos Pablo primeramente dice a sus hermanos que eles são a carta de Cristo, que ellos eran la carta de Cristo, escrita não com tinta, escrita no con tinta, mas pelo Espírito Santo de pero Deus. por el Espíritu Santo de Dios. Você imagina que Deus está escrevendo em você Imagine que Dios está escribiendo en usted a realidade da história de Cristo, la realidad de la historia de Cristo mediante a obra do Espírito Santo em tua vida. por intermedio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Nós somos uma carta Somos una carta, onde o mundo está lendo una carta que el mundo lee. a história de Cristo em nossa Y en vida. esa carta ellos leen la historia de Cristo. Meu irmão, Mi hermano, você é uma carta eres una carta onde a tua esposa e teus filhos donde tu esposa y tus hijos estão lendo a história de Cristo. están leyendo la historia de Cristo. No teu casamento, En tu casamiento, no teu relacionamento com a tua esposa en su relacionamiento con su esposa e com os teus filhos, y con sus hijos. a história de Cristo tem que ser expressada. La historia de Cristo tiene que ser expresada. Minha irmã, Mi hermana, você é uma carta escrita, eres una carta escrita, uma carta que está sendo lida, una carta que es leída, a vida de Cristo. la vida de Cristo. O teu esposo e os teus filhos Tu esposo y tus hijos estão lendo em você essa realidade. están leyendo esa realidad en ti. Amados irmãos e irmãs,
Amados hermanos y hermanas, As pessoas em volta de nós las personas a nuestro alrededor estão lendo a história de Cristo. están leyendo la historia de Cristo. Será que é isso que as pessoas estão vendo em nós? Pero ¿será que es eso lo que las personas ven en nosotros? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo um poema de Cristo? ¿Será que las personas nos miran y ven un poema de Cristo? Ou estão vendo apenas um rascunho do diabo? ¿O están viendo un borrador del diablo? Não, irmãos. No, O Espírito Santo está escrevendo em nós a história de Cristo es Jesus. el Espíritu Santo que nosotros está É escribiendo la isso que historia você de tem que Cristo. expressar. Y es eso que tiene usted Essa que é a expresar. verdade que o mundo tem que ver. Es esa verdad la que el mundo tiene que ver. Essa é a verdade dentro da tua casa. Es la verdad en tu casa. Essa é a verdade no teu trabalho. Es una verdad que tiene que ser vista en su trabajo. Essa é a verdade que as pessoas em torno de você leem. Es la verdad que las personas que están a su alrededor la leen. Mas quem está escrevendo isso? Pero ¿quién la escribe? É você mesmo? ¿Será que es usted mismo? Não. No, É o Espírito Santo. es el Espíritu Que Santo. obra maravilhosa Ele está fazendo ¿Qué aqui. obra maravillosa hace Él? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é isso. Entonces, el primer punto que quiero que observen es ese. Agora, observe como Paulo vai aprofundar esta verdade. Ahora observe que Pablo aprofundará esa verdad. Tente observar, é como se ele estivesse subindo degraus. Es como si Pablo estuviera subiendo una escalera. O que ele vai nos mostrar aqui é algo tão elevado Lo que Él nos mostrará es algo muy elevado, que tem que assombrar o nosso coração. que tiene que impresionar nuestro corazón. Ele vai usar uma forma de linguagem aqui. Él usará una figura de lenguaje. Essa forma de linguagem é uma forma paradoxal. Es una forma de lenguaje y es paradoxal. Ele vai usar algo lá do Antigo Testamento. Él usará algo del Antiguo Testamento. O paradoxo entre a lei e o ministério do Y Espírito. el paradoxo es entre la ley y el ministerio del Espíritu. Quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley, Ele disse que houve uma expressão tão forte da glória de Deus dijo que hubo una expresión tan fuerte de la gloria de Dios que as pessoas não podiam olhar na face de Moisés. que las personas no podían ver el rostro de Moisés. Ele disse que aquela glória foi uma glória que não pode permanecer. Y aquella gloria dice que es una gloria que no podía permanecer para siempre. Ele disse que o ministério do Espírito. Ahora, el ministerio del Espíritu. Irmãos, irmãs, por favor, observe comigo aqui. Por favor, observen conmigo Versículo 8. el versículo 8. Como não será maior glória o ministério do Espírito? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nós sabemos que o ministério do Espírito é algo muito amplo, Sabemos que el ministerio del Espíritu es algo bastante amplio, mas de forma restrita. pero de manera restricta. O que significa neste contexto o ministério do Espírito? ¿Qué significa en este contexto el ministerio del Espíritu? Segundo o contexto aqui, De acuerdo con el contexto aquí, o ministério do Espírito é escrever uma carta, el ministerio del Espíritu es escribir una carta. que está sendo lida por todas as pessoas. Una carta que es leída por todas las personas. E esta carta somos nós. Y esa carta somos Nós nosotros. somos a mensagem de Deus para este mundo. Somos el mensaje de Dios para este mundo. O mundo está cansado. El mundo está O cansado. mundo está caminhando para a condenação El eterna. mundo camina hacia la condenación As eterna. pessoas estão perdidas. Las personas se encuentran Mas perdidas. Deus escreveu uma carta para este mundo. Pero Dios escribió una carta para este E essa mundo. carta está aqui nesta noite. Y esa carta está aquí esta noche. Aonde quer que eu e você vá, Donde quiera que usted vaya. as pessoas podem ler Cristo em nossa vida. Las personas pueden leer a Cristo en nuestra vida. As pessoas estão deprimidas, Personas están deprimidas, felizes, están infelices, angustiadas. angustiadas. Ao seu lado, muitas pessoas estão assim. De su lado, muchas personas se encuentran así. Muitas pessoas estão perplexas, Y muchas personas están perplexas frustradas, y frustradas machucadas. y heridas. Mas graças a Deus, Gracias al Señor. Deus tem uma mensagem para elas. Dios tiene un mensaje para Esta ellos. mensagem é você. Y ese mensaje es usted. Aquilo que está dentro de você. Aquel que está dentro de usted. Você se lembra uma vez quando os soldados foram prender o Senhor? ¿Se acuerdan una vez que cuando los soldados fueron a aprisionar al Señor E depois eles voltaram para os seus senhores. y ellos volvieron a sus propios señores E aqueles senhores perguntaram: vocês não o prenderam? y los señores les preguntaron, bueno, ¿no lo prendieron? Você lembra da resposta ¿Se daqueles acuerdan de la soldados? respuesta?
nunca ouvimos alguém falar como este homem. Dijeron, nunca escuchamos a alguien que hablara como este hombre. Eles ficaram perplexos com a mensagem do Senhor. Estaban perplexos con el mensaje Agora, del Señor. você faz ideia que você é a mensagem do Senhor. Ahora, imagínese usted es ese mensaje. Existe conteúdo de Deus dentro de você. Existe un contenido de Dios en A usted. voz de Deus está dentro de você. La voz del Señor está dentro de usted. O Espírito de Cristo glorificado habita você. El Espíritu de Cristo glorificado habita en usted Como aqueles pães da proposição no lugar santo. como aquellos panes de la proposición en el lugar santo. Nós somos a proposta de Deus para este mundo. Somos la propuesta de Dios para este mundo. Isto é maravilhoso demais. Esto es muy maravilloso. Isso é glorioso demais. Esto es muy glorioso. A igreja primitiva entendeu isso, irmãos e irmãs. La iglesia primitiva entendió eso. Em Atos 2:42 En Hechos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. dice que ellos perseveraban en la doctrina de los Que apóstoles. doutrina era esta? ¿Qué doctrina era esa? Era compêndio de escritos apostólicos? ¿Será que eran un montón de escritos apostólicos? Não. No. Nós precisamos examinar isso. Tenemos que examinar eso. Atos 5:42 nos dá a resposta. 4:42. Atos 5:42. En Hechos 5:42 encontramos la Diz respuesta. que eles não cessavam de ensinar Dice que no paraban, no cesaban de enseñar e pregar y predicar que Jesus que Jesús era o Cristo. era el Cristo. Qual era a doutrina dos apóstolos? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Cristo. Cristo. Cristo era a doutrina dos apóstolos. Cristo mismo era la doctrina de los apóstoles. Esse era o conteúdo doutrinário Él era el contenido que doctrinario os apóstolos tinham dentro deles. que los apóstoles tenían dentro de ellos. Aquilo que eles viram, Aquellos que vieron, aquilo que eles ouviram, aquellos que escucharon, aquilo que eles tocaram, aquellos que tocaron, que acerca apalparon do verbo da vida. sobre el verbo de la vida. Isto era a doutrina deles. Esa era la doctrina de ellos. Uma palavra que foi encarnada, Una palabra encarnada, hecha carne, que se incorporou que se incorporó pela obra do Espírito Santo, de la obra del Espíritu no Santo espírito deles. en el espíritu de ellos. Por isso, quando eles pregavam, Por eso cuando ellos as predicaban, palavras que eles pregavam las palabras que ellos predicaban eram espírito e vida. también eran espíritu y vida. Isso não pode ser diferente com você. Y no puede ser diferente con usted. Isso não pode ser diferente Y comigo. tampoco puede ser diferente conmigo. Talvez você está procurando estudar Tal vez usted esté procurando estudiar a palavra la palabra para poder ter conhecimento. para tener conocimiento. Eu quero te falar algo nessa noite. Quiero decirle algo esta noche. Deus deseja te mostrar algo muito especial. Dios quiere mostrarte algo muy especial. Ele quer te levar a tocar esta palavra escrita, Él quiere llevarlo a tocar esta palabra escrita com o propósito que esta palavra con un propósito, que esta palabra te leve a uma palavra viva. te lleve hasta la palabra viva. E você vai perceber Y usted va a que percibir você vai ler a Bíblia. que usted leerá la Biblia Não é para ter conhecimento, no para tener mas conocimiento, para ter experiência com Deus. pero para tener experiencia con O Dios. seu conhecimento tem que vir da experiência com Su Deus. conocimiento tiene que venir de experiencia con Dios. Coloque isso aos pés do Senhor. Colóquese a los pies del Señor. Vá aos pés dele. Vaya hasta los pies del Porque o Señor. Espírito Santo vai te ajudar. Y el Espíritu Santo te ayudará Ele te lembrará de todas as palavras. y te hará acordar de todas las palabras. Isso significa que ele vai te transportar em realidade espiritual. Eso quiere decir que Él te dará la realidad espiritual Daquilo que foi ministrado pelo Senhor Jesus aos apóstolos. de aquello que fue suministrado del Señor para los apóstoles. E nós viveremos esta realidade espiritual em nosso contexto. Y viviremos esa realidad espiritual en nuestro contexto. Graças a Deus, irmãos. Gracias a Dios. Nós somos essa carta. Nós Nós- somos a proposta de Deus. Somos esa carta, esa propuesta de A Dios. proposta de Deus para este mundo La propuesta de Dios para este mundo é você. es usted. Você é a proposta de Deus. Tú eres la Você é propuesta a de Dios. mensagem viva de Deus. Tú eres un mensaje vivo de Graças Dios. ao Senhor. Gracias a Dios. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Louvado seja o seu nome. Alabado sea su nombre. Precisamos adorar o Senhor por isso, amados irmãos. Debemos adorar al Señor por eso, hermanos. Este é o primeiro ponto que o Senhor quer nos mostrar aqui. Es el primer punto que Dios quiere mostrarnos aquí. Vamos avançar em nossa leitura, mas apenas o versículo 12. Quero mostrar algo aqui. Vamos a leer el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Quero que você observe esse texto. Me gustaría que usted observara ese texto.
Tendo tal esperança, Así que teniendo tal esperanza, usamos de muita franqueza. usamos de mucha franqueza. Por que Paulo era tão franco, tão aberto quanto a isso? ¿Por qué Pablo era tan franco, tan abierto con respecto a eso? Porque ele não tinha nada que esconder. Porque él no tenía que esconder, Porque essa era uma realidade para ele. porque para él todo eso era una realidad. Esta palavra esperança, Esta palabra, la palabra esperanza, o sentido dessa palavra no original el significado de esa palabra en el original é um antigozo. es un gozo anticipado. É como se eles pudessem olhar para o céu Es como si ellos miraran hacia el cielo e visse o céu aberto sobre eles y vieran el cielo abierto delante de ellos. e já pudessem desfrutar Y de antemano ya podían gozar daquela glória eterna. de la gloria eterna, A glória que um dia nós iremos desfrutar em plenitude. la gloria que un día experimentaremos plenamente, en plenitud. Essa palavra é muito rica. Esa palabra es muy rica. Então ela não foi colocada aqui de maneira aleatória. Entonces, ella no aparece aquí por un acaso. Temos tal esperança. Teniendo tal esperanza. Essa esperança não era algo para o futuro. Esa esperanza no era algo para el futuro. Embora ela tivesse sua plenitude no futuro, Es verdad que su plenitud sería realizada en el futuro, ele já sentiu o gozo dela naquele momento. pero ellos ya podían sentir el gozo de esa esperanza en aquel momento. Você consegue ver isso, irmãos? Usted consigue ver eso. Esta palavra aqui é uma chave neste contexto. Esa palabra es una clave en este capítulo. A vida cristã não pode ser vivida apenas doutrinariamente. La vida cristiana no puede ser vivida solamente de manera doctrinaria. Tem que ser doutrina e prática. Es doctrina sí, pero práctica también. Se nós temos doutrina e não temos Si prática, tenemos doctrina pero no tenemos práctica, viveremos a vida cristã desequilibrados. viviremos una vida desequilibrada, una vida cristiana desequilibrada. Se buscarmos a prática cristã sem a doutrina, Por otro lado, si buscamos la práctica cristiana pero sin doctrina, da mesma forma, igualmente seremos cristãos desequilibrados. seremos cristianos desequilibrados. Precisamos da doutrina e da prática Necesitamos de la doctrina y de la práctica para que nós possamos prosseguir ascensionalmente. para que podamos proseguir para arriba, subiendo. Então, amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, hermanas, preste atenção nesse versículo 12, preste mucha atención en ese versículo 12, porque ele é uma chave. porque él es una clave. Agora, por favor, vamos ler os versículos 17 e 18. Vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Observe algo glorioso aqui. Observa algo glorioso aquí. Ele está falando sobre essa carta que o Espírito Santo está escrevendo. Aquí habla de la carta que el Espíritu Santo está escribiendo. Agora veja o grande conteúdo desta carta. Vea cuál es el contenido, el grandioso contenido de esta carta. Versículo 17 diz: Ora, o Senhor é Espírito. Versículo 17, el Señor es el Espíritu. E onde está o Espírito do Senhor? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Aí há liberdade. Allí hay libertad. Aqui nós vemos as duas pessoas. Aqui Primeiro, vemos- o Senhor é Espírito. Aquí vemos las dos personas. Primero el Señor es el Espíritu Depois, o Espírito do Senhor. y después vemos el Espíritu del Señor. E aonde está o Espírito do Senhor? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Aí há liberdade. Allí hay libertad. Será que nós sabemos o que é essa liberdade do Espírito? ¿Será que conocemos, sabemos que es esa libertad del Espíritu? A liberdade do Espírito significa que ele está magnificando, ele é livre para magnificar a palavra. La libertad del Espíritu significa que Él es libre para magnificar, exaltar la libertad. La palabra. La libertad, la libertad es la palabra, A ¿no? liberdade do Espírito é substantificar ou magnificar a palavra. Ah, es magnificar la palabra. A liberdade do Espírito é substantificar a obra de Cristo Jesus. Entonces la libertad del Espíritu es tornar real la obra de Cristo. É glorificar a pessoa de Cristo Es Jesus. glorificar la persona de Cristo.
Você consegue ver isso? Usted ve eso. A liberdade que é a liberdade do Espírito. La libertad aquí es del Espíritu. E nessa liberdade que o Espírito Santo tem entre nós, Y en la libertad que el Espíritu tiene entre nosotros, Ele vai magnificar a palavra de Cristo. Él va a exaltar, magnificar la palabra de Cristo Ele vai substantificar a obra de Cristo. y tornará real la obra de Cristo Ele vai glorificar a obra de Cristo y glorificará la obra de Cristo em nossas vidas. en nuestras vidas. Então entenda esse texto, Ahora entiende este texto, porque aqui não fala da nossa liberdade, porque no habla de nuestra libertad, mas da liberdade dele. pero la libertad de Él. Porque a nossa liberdade sem ele Nuestra libertad sin Él é escravidão, es esclavitud, é es religiosidade. religiosidad. Hoje as pessoas dizem que são livres, Hoy las personas dicen que son libres, mesmo as pessoas cristãs, mismo las cristianas, mas a liberdade nossa sem o Espírito pero nuestra libertad sin el Espíritu não é liberdade, no es libertad, é uma escravidão es religiosa. esclavitud religiosa. É justamente isso que Paulo condena, Y es eso que Pablo condena. isso que também o Senhor Jesus Cristo condenou. Y también el Señor Jesucristo lo ha condenado. Aqueles hipócritas fariseus, Aquellos fariseos que eran hipócritas. porque a palavra hipócrita significa aqueles que usam máscaras. Hipócrita significa aquellos que usan máscaras. Nós não somos pessoas que usamos máscaras. Nosotros no somos personas que usamos Não máscaras. podemos usar máscara, No podemos usar máscaras porque as nossas feições faciais porque nuestros rostros refletem Cristo, reflejan Cristo, refletem a obra de Cristo, reflejan la obra de Cristo refletem o trabalho da cruz, y muestran la obra de la cruz, a glória da palavra de Deus, la gloria de la palabra de Dios. a substantificação da pessoa do Senhor em nós. Es lo que hace tornar real la persona de Cristo en Irmãos, isso nosotros. tem que ser real em nossas vidas. Eso tiene que ser real en nuestra Isso não é vida. utopia. Eso no es una utopía. É Una isso que o utopía. Espírito Santo está esculpindo. Lo que el Espíritu Santo está esculpiendo en nosotros. Se nós não entendermos isso, Si nosotros no entendemos eso, não compreenderemos o que é a obra do Espírito Santo entre nós. tampoco comprenderemos lo que es la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Vamos ao versículo 18. Pasamos al versículo 18. Olha o que ele diz. Vea lo que dice. E todos nós, com o rosto descoberto, Por tanto, nosotros todos mirando la cara descubierta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, como en un espejo la gloria del Señor, vamos sendo transformados de glória em glória, somos transformados de gloria en gloria, na mesma imagem, en la misma imagen, como pela ação do Espírito do Senhor. como por el Espíritu del Señor. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos, veja que lá no versículo 3, observe que en el versículo 3, Paulo diz que nós somos a carta de Cristo. Pablo dijo que somos la carta de Cristo. Essa carta está sendo escrita pelo Espírito Santo. Esa carta está siendo escrita por el Espíritu Santo. Agora veja o que é essa carta. Ahora, ¿qué es esa carta? Olha Vea, o versículo 18. el versículo 18 nos dice, Ele diz que nesta carta dice que en esta carta, que o Espírito Santo está escrevendo, en las cartas que el Espíritu Santo está escribiendo, quando ele terminar de escrever esta carta, cuando termine de escribir la carta, sabe qual é a mensagem dessa carta? ¿sabe qué estará escrito ahí? ¿Cuál es el mensaje escrito É allí? que nós fomos transformados Es que fuimos transformados. à imagem de Cristo Hemos sido Jesus. transformados en la imagen de Cristo. Esta é a história que o Espírito está escrevendo. Es esa la historia que el Espíritu Santo está escribiendo. Oh, irmãos e irmãs, Queridos hermanos, hermanas, observe que o versículo 1 do capítulo 4, vea que el primer versículo del capítulo 4, no original, en el original, começa com uma preposição que denota um ato. empieza con una preposición que muestra un hecho. Está assim: por isso, Por lo cual, tendo-nos este ministério, teniendo nosotros este ministerio, segundo a misericórdia que temos recebido, según la misericordia que hemos recibido, não esmorecemos. no desmayamos. Observe isso. Observe eso. Estas são palavras de encorajamento. Son palabras de aliento. Talvez você esteja passando por muitas lutas, Tal vez usted esté pasando por muchas luchas, por muitas provas, muchas pruebas, por muitas dificuldades. muchas dificultades. Leia estas palavras. Lea estas palabras Ouça o Espírito falando no teu espírito. y escuche el Espíritu hablar en tu espíritu. Esta é uma verdade que nos encoraja. Esta es una palabra que nos da aliento, Essa é uma verdade que nos alimenta es una verdad que nos alimenta, e nos capacita a avançar em nossa jornada que nos espiritual. capacita a proseguir adelante en nuestra jornada espiritual. Você começa a ver isso de maneira tão especial. Y empezamos a ver eso
eso de manera muy especial. Que o Espírito está escrevendo esta carta. El Espíritu está escribiendo esa carta. Esta carta é você. Esa carta es usted. E aquilo que ele está escrevendo Y aquello que le está escribiendo tem uma conclusão gloriosa. tiene una conclusión, un final glorioso. O final glorioso desta carta Y el final glorioso de esa carta é que estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. que estamos siendo transformados en la imagen de Cristo Jesús. Aí Paulo diz, tendo, por isso temos. Aquí dice, por lo cual teniendo Esta palavra temos, esa palabra ela é muito gloriosa, es muy gloriosa, porque ela fala de uma posse. porque dice que tenemos, que posuimos É algo. algo que é teu, Es algo que es suyo. algo que ninguém pode te tirar, Algo que nadie algo te puede que quitar. ninguém pode te arrancar. Nadie puede É arrancárselo. algo que é teu definitivamente. Es algo que es suyo en definitivo. Sabe o que nós temos? ¿Sabe lo que É o tenemos? ministério do Espírito. El misterio del Espíritu. Deus não apenas nos deu uma pessoa para habitar dentro de nós, Dios no solamente no nos ha dado solamente a alguien para habitar en nosotros, mas aquele que habita em nós, pero aquel que habita en nosotros. ele tem um ministério em nós. Él tiene un ministerio en E nosotros. qual é o ministério do Espírito em nós? ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu en nosotros? É nos transformar à imagem de Cristo. Es transformarnos a la imagen de Cristo. Jesus. Ah, irmãos, Ah, hermanos, isso é maravilhoso. eso es muy maravilloso. Isso é glorioso, irmãos. Eso es muy glorioso. Nós poderíamos ficar a noite toda adorando o Senhor por isso. Podríamos pasar toda la noche adorando al Señor por eso. Tendo, você tem. Usted tiene. Você tem. Usted tiene. Oh, queridos, Queridos, isso é grandioso demais. eso es muy grandioso. Isso é algo que nós não temos palavras para No expressar. tenemos palabras para explicarlo. Poderíamos juntar todas as nossas vozes aqui Podríamos juntar todas nuestras voces e aquí. expressarmos palavras do mais profundo do nosso Y ser. intentar exprimir palabras del fondo de nuestro ser. Nós não vamos conseguir transmitir em realidade Y así todo no lograríamos exprimir en realidad aquilo que verdadeiramente aquello que verdaderamente significa significa a obra e o ministério do Espírito la obra y el ministerio del dentro de Espíritu nós. dentro de nosotros. Mas teremos toda a eternidade Pero tendremos toda la eternidad para adorar a Deus. para por adorar al Señor por eso. isso. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Passaremos toda a eternidade Pasaremos toda la eternidad adorando a Ele por essa tão grande obra. adorando al Señor por esa grandiosa obra. Quando você olha para esses textos Al contemplar estos textos e você olha para essa palavrinha tendo, y al ver esa palabra teniendo, sabe o que ela diz na prática? ¿sabe lo que quiere decir en la práctica? Que quando Deus olha para Cristo, Cuando Dios mira hacia Cristo, Ele vê você. Él ve a usted. E quando Ele olha para Y você, cuando le ve, mira para usted, Ele vê Cristo. Él ve Cristo. A Ele seja glória para todos A sempre. Él toda la gloria para siempre. Você tem que ter certeza disso. Usted tiene que tener firmeza, seguridad de eso. Então Paulo vai prosseguir. Pablo continúa, Ele diz, mas se o nosso evangelho, versículo 3, versículo 3 del capítulo 4. mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre os que se perdem, está encoberto. entre los que se pierden está encubierto. Dentro do contexto aqui, En el contexto de aquí, quem são os que se perdem? ¿quiénes son los que se pierden? Observe o versículo 2. Observe el versículo 2. Antes renunciamos aos subterfúgios vergonhosos, Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, sem andar com astúcia, nem adulterar a palavra de Deus. no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Então, quem são esses que se perdem? ¿Quiénes son esos que se pierden? São os que andam com astúcia, Son los que andan, com astúcia, sí, com con engano, astucia, com engano, con engaño, com falsidade, de manera falsa, hipócritas, hipócritas, os que adulteram a palavra. los que adulteran la palabra de Dios. Olha a palavra aqui diante de nós. Esta es la palabra que está delante de Olha que nosotros. verdade gloriosa é a palavra. Qué verdad gloriosa es esta que Você está en não la pode palabra. mudar esta palavra. ¿Usted no puede? Mudar esta palavra. Usted no puede cambiar esta palabra. Você não pode. No es posible. Não podemos adulterar. No podemos adulterarla. Esses são os que se perdem. Esos son los que se pierden. Então ele diz: o evangelho está encoberto. Él dice que el evangelio está encubierto. É para os que se perdem. Para esos, para los que se pierden. Aí ele diz: nos quais o Deus deste século Y continúa diciendo, en los cuales el Dios de este siglo
cegou o entendimento dos incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, o qual é a imagem de Deus. el cual es la imagen de Dios. Você se lembra que eu disse que nós estamos vendo Paulo expor as palavras aqui? ¿Se acuerda que dije que Pablo está aquí exponiendo las palabras? É como se ele estivesse subindo uma Es escada, como si estuviera subiendo una escalera, degrau após degrau. un escalón después de otro escalón. Agora, veja que degrau que ele chega aqui. Ahora llegó a este escalón Ele diz que Cristo é a imagem de Deus. y él dice que Cristo es la imagen de Dios E nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. y nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Mas Cristo é a imagem de Deus. Pero Cristo es la imagen de Dios, Amados, amados. lembra de Gênesis 1:26. Acuérdese de Génesis 1:26. Está assim: façamos o homem Dice, hagamos el hombre conforme a nossa imagem conforme a nuestra imagen e a nossa semelhança. y nuestra semejanza. O versículo 27 Versículo 27 está assim: dice, criou, pois, Deus o homem, creó pues Dios el hombre a sua imagem. a su imagen. A imagem de Deus o criou. A imagen de Dios lo creó. No versículo 26, En el versículo 26 você vê o plural: façamos. vemos el plural, hagamos. Façamos o homem. Hagamos al hombre. Agora, o versículo 27 Versículo 27 é singular. está en el singular. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem. Y crió Dios al hombre a su imagen. Das três pessoas divinas da Trindade, De las tres personas divinas de la Trinidad, somente um carrega a imagem. solamente uno carrega la imagen. E quem é esse que carrega a imagem? ¿Quién es ese que tiene la imagen? Aqui está. Aquí está. Cristo é aquele que tem a imagem de Deus. Es Cristo que tiene la imagen de Dios. Irmãos, isso é impressionante. Eso es muy impresionante. Porque é nessa imagem que nós estamos sendo transformados. Pues es precisamente esa imagen que estamos siendo transformados. O pecado deformou a imagem de Deus no homem. El pecado deformó la imagen de Dios en el hombre. O homem perdeu a imagem de Deus. El hombre perdió la imagen de Dios. Moralmente e espiritualmente ele perdeu. Del punto de vista moral y espiritual lo perdió. Oh, irmãos, agora você vê que tão grande salvação é esta que nós temos. Ahora ve usted cuán gran salvación es esa que la que tenemos. Essa salvação, ela não termina no perdão dos pecados. La salvación no termina con el perdón de los O pecados. perdão dos pecados é apenas um item dessa salvação. El perdón de pecados es apenas un aspecto de esa salvación. Você vê que a plenitude dessa tão grande salvação La plenitud de esa gran salvación é que um dia nós seremos conformados à imagem de Cristo es Jesus. que un día seremos conformados, hechos semejantes a la imagen de Jesús. Isso é glorioso. Y eso es muy glorioso. Isso é maravilhoso. Es maravilloso. A Ele toda glória. Por A Él toda la gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28. En Romanos 8, 28 Diz assim: sabemos que todas as coisas dice que sabemos que todas las cosas cooperam cooperan para o bem para el bien daqueles que amam a Deus, de aquellos que aman a Dios, daqueles que são chamados segundo o seu de propósito. los que son llamados según su propósito. Precisamos olhar esse texto com cuidado, Precisamos leer ese texto con mucho cuidado. porque todas as coisas cooperam para o bem. Todo coopera, todas las cosas les ayudan a bien. Qual bem? ¿Qué bien es ese? O bem do propósito de Deus. Es el bien del propósito de Dios. Então o versículo 29 começa assim: El versículo 29 empieza, porquanto, porque, esta é uma cláusula explicativa. o sea, es una explicación. Ele vai explicar aqui Aquí él va a explicar qual é o bem do propósito de Deus. cuál es el bien del propósito de Dios. Porquanto aos que de antemão conheceu, Porque a los que antes conoció, também os predestinou también los predestinó para serem conformados para que fuesen hechos conformes à imagem de Cristo Jesus, a la imagen de su Hijo, ou à imagem do seu Filho. a la imagen de su Hijo. Aí Paulo vai dizer no versículo 30, En el versículo 30, que Pablo continúa, diremos, pois, à vista dessas coisas? ¿qué pues diremos a esto? Irmãos, deixa eu explicar algo aqui. Debo de explicar algo aquí. Se você observar o sentido original desta frase, Si usted observa el sentido original de esta frase, é algo muito precioso. es algo muy precioso. O sentido original da composição gramatical deste texto La composición gramatical original de este texto é como se Paulo estivesse
suspirando. Es como si Pablo estuviera suspirando. É como se ele estivesse perdendo sua voz. Es como si estuviera perdiendo la voz. É como se algo se revelasse diante dele tão grande. Es como si hubiera una revelación delante de sí tan grande. Essa expressão, que diremos à vista destas coisas? Y cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? É algo muito impactante. Retrata un impacto muy grande. Muito grande no seu coração. Un impacto en su corazón muy grande. Que diremos à vista destas coisas? ¿Qué pues diremos a esto? Para poder ele compreender exatamente isto. Para poder comprender exactamente eso. Aí ele conclui assim: Él termina así. se Deus não poupou o seu próprio filho, Si Dios no... Pasó un poquito. Popó, ¿qué versículo es? ¿Cómo? sequência do texto. Escatimó. Ok, perfecto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, Não nos dará com ele todas as coisas? no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas. Esse foi o alívio de Paulo. Ese fue un alivio para Ele Pablo. chegou num ponto tão grande, Él llegó al punto tan alto, tan grande. que ele estava tão impressionado. Él estaba tan impresionado. Então ele se confortou com isso. Él se confortó con esas Porque palabras. isso vai ser possível. Eso es posible. Isso é possível sim. Eso es posible, Se ele sí. não poupou seu filho, Si Él no escatimó su propio Hijo, ele não nos conformará a esse filho. por ventura Él no nos hará conforme a su propio Hijo. Isso é algo glorioso, irmãos. Eso es muy glorioso. Então, na sequência aqui, do capítulo 3 de 2 Coríntios, Entonces, en la secuencia, en el capítulo 3 o 4, aliás, me perdoe, capítulo 4 de 2 en el Coríntios, capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 6 e 7 está assim: versículos 6 y 7. porque Deus que mandou que das trevas resplandecesse a luz, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, é o que resplandeceu em nossos corações, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Deus que mandou que das trevas resplandecesse a luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ele resplandeceu nos nossos corações, Él resplandeció en nuestros corazones para nos dar a luz do conhecimento. para darnos la luz del conocimiento. E que conhecimento é este? ¿Qué conocimiento es ese? É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. E este conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Y ese conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo não é algo intelectual, no es algo é intelectual, algo experimental. es algo experimental. Nós vamos experimentar a glória de Deus Vamos a experimentar la gloria de Dios na face de Cristo, en la faz de Cristo, em nossa própria face, en em nuestro nossa propio própria rostro, vida. en nuestra propia vida. Glórias a Deus. Glorias a Dios. Aí ele diz, Entonces sigue diciendo, versículo 7: versículo 7. mas temos este tesouro em vasos de barro. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Qual é o tesouro que nós temos em vaso de barro? ¿Qué tesoro es ese que tenemos en vasos de barro? O tesouro que nós temos em vaso de barro El tesoro que tenemos en vasos de é o barro ministério do Espírito. es el ministerio del Espíritu E qual Santo. é o conteúdo deste ministério? ¿Y qué contenido tiene ese ministerio? É que um dia seremos conformados à imagem de Cristo Que un día Jesus. seremos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Conformados à imagem de Cristo Jesus Conformados a la imagen del Señor é o Jesucristo. tesouro em vasos de barro. Eso es un tesoro en vasos de Nós barro. somos este vaso de barro. Somos esos vasos de barro. Mas existe um tesouro muito grande. Pero hay un tesoro muy grande. O tesouro mais caro deste mundo. Es el tesoro más caro del mundo. É o tesouro de Deus. El tesoro de O Dios. tesouro de Deus é a face do seu filho. El tesoro de Dios es la faz de su Hijo. Nada é mais caro para o pai do que a face do seu filho. Nada es más querido, más caro para el Padre que la faz de su Hijo. Não existe nada mais belo, No hay nada más bonito, nada mais lindo nada más lindo do que a face do filho para o pai. que la faz del Esse é o Hijo seu para el grande Padre. tesouro. Es su gran tesoro. Mas ele não quer que esse tesouro fique com ele. Pero Él no quiere que el tesoro quede solo con Él. Ele repartiu esse tesouro para todos nós. Él distribuyó ese tesoro para todos nosotros. Como é que eu e você sabemos disso? Ahora, ¿cómo sabemos de eso? Qual é a garantia que nós temos? ¿Qué garantía tenemos? Se podemos transbordar em adoração por isso
Qual o motivo que nós temos? Ahora, si podemos transbordar en adoración, ¿cuál es el motivo? É o ministério do Espírito. Es el ministerio del O Espíritu ministério Santo. do Espírito é isso. El ministerio del Espíritu Ele es está ese. trazendo a realidade deste grande tesouro. Él trae la realidad de ese gran tesoro. Agora Deus não apenas tem um filho conforme a sua imagem. Entonces Dios no tendrá apenas un hijo conforme su imagen, Ele tem toda uma família pero tendrá toda una familia muitos filhos. de muchos hijos conformados à imagem do seu filho. conformados a la imagen de su hijo. Glórias a Deus. Gloria a Dios. Seja Deus exaltado entre nós. Que el Señor sea exaltado entre nosotros. Esta é a obra do Espírito Santo. Esta es la obra del Espíritu Esta é a Santo. liberdade do Espírito Santo. Esta es la libertad del Espíritu Graças Santo. a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Isto é caro para Deus. Eso es muy querido, muy caro para Então Dios. agora nós também temos um preço muito alto para Deus. Para nosotros también tenemos un precio muy alto para Dios. Custamos muito para Deus. Nosotros costamos mucho a Dios. Temos um valor tão grande para Deus. Tenemos un valor muy grande a Dios, para Porque Dios. aquele seu tesouro, Porque aquel tesoro que era de Él, Ele colocou dentro de vasos de barro como eu e você. Él puso dentro de vasos de barro como usted y como a mí. Temos este tesouro em vasos de Tenemos barro. ese tesoro en vasos de barro. Mas a excelência do poder Pero la excelencia del poder não pertence a nós. no nos pertenece. Pertence só a Ele. Pertenece solamente a Él. Aleluia. Aleluya. Agora nós precisamos estudar o versículo 18. Necesitamos estudiar el versículo 18 Quando Paulo diz assim, somos transformados del no capítulo capítulo 3. 3. Porque dice, somos transformados De glória em glória. de gloria en gloria. Aqui Paulo usa duas belíssimas preposições. Aquí Pablo usa dos preposiciones bellas. A primeira preposição que ele usa aqui, de glória, La primera preposición es de gloria. De. Esta preposição no original En el original esta preposición fala da onde algo procede. habla del origen de algo, de dónde sale algo. A segunda preposição, La segunda preposición, em glória, en gloria, fala da conclusão, nos habla de la conclusión, onde algo culmina, donde aquello termina, consuma, se termina. termina. Observe isso, de glória em glória. Entonces, de gloria en gloria. Você tem que ver isso olhando para esse versículo 7 do capítulo 4 de 2 aos Es Coríntios. necesario ver eso en el capítulo 7 del capítulo 4 de 2 Corintios E ver o ministério do Espírito. y ver el ministerio del Espíritu. Essa primeira preposição, Esa primera preposición ela tem uma grande luz em Efésios 1:4. tiene grande luz en Efesios 1:4, Diz assim: donde leemos: assim como nos escolheu nele según nos escogió en Él antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Efésios 1:4. Efesios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para sermos santos, para que fuésemos santos irrepreensíveis y sin mancha perante ele. delante de Él. Está vendo? Usted ve, Deus nos escolheu em Cristo. Dios nos eligió en Cristo. Como isso aconteceu? ¿Cómo fue eso? Como nós vamos entender isso? ¿Cómo vamos a entender Nós eso? somos uma carta Uma carta inspirada por Deus. una carta inspirada por Dios. Uma carta onde a história do seu filho está sendo escrita. Una carta donde la historia de su hijo está siendo escrita. Nós vamos refletir a expressão dele. Vamos a refletir la expresión de Cristo, de Él. Que carta é essa? ¿Qué carta es esa? O versículo 10 do capítulo 2 El, de vers- Efésios el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios vai nos dar uma luz. nos da más luz. Está assim: Así dice, somos feitura dele, porque somos hechura suya, criados em Cristo para toda boa obra. creados en Cristo Jesús para buenas obras. Essa palavra feitura, Esa palabra hechura, a tradução dela do original é poema, la traducción original es poema, que na verdade é um poema mesmo. y de hecho es un poema. Nós éramos, como disse Paulo, Como dijo Pablo, nos éramos, os versículos 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. los versículos de 1 a 3 del capítulo 2 de Efesios. Ele vai dizer que nós
estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Nós éramos filhos da ira. Éramos hijos de la ira. Veja o nosso estado nos versículos 1 a 3 do capítulo 2 de Efésios. Mire cuál era nuestro estado en los versículos de 1 a 3 de Efesios 2. Filhos da ira. Hijos de ira, Andávamos em desobediência, hijos de desobediencia. segundo o curso deste mundo, Andábamos según el curso de este mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. segundo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este era o nosso estado. Era así nuestro estado. Estávamos mortos, Estábamos muertos, estávamos sem esperança, sem Deus no sin mundo. cualquier esperanza, sin Dios en el mundo. Mas um dia, Pero un día, olha o versículo 4 aí do capítulo 2 de Efésios. observe el versículo 4 de 2 de Efesios. Está assim, mas Deus. Pero Dios. Guarde essa frase, mas Deus. Acuérdese de esa frase, pero Dios. Esta frase revela-nos a totalidade do Evangelho. Esa frase nos da la totalidad del Evangelio. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa do seu grande amor com que nos amou. por su gran amor con que nos amó. Irmãos e irmãs, como Ele pode nos amar? ¿Cómo puede nos amar? Sendo nós filhos da ira. Si éramos hijos de ira, Como pode amar pessoas mortas em delitos e pecados? éramos personas muertas en delitos y pecados. Como Ele pode amar eu e você assim? ¿Y cómo pudo Él amarnos así? O que Ele viu em nós? ¿Qué fue que vio en nosotros? Só havia maldade e pecado, Solo maldad y pecado, corrupção e iniquidade. corrupción, iniquidad. Mas Ele nos amou Pero asimismo Él nos por causa amó, da sua própria compulsão de amar. porque Él decidió amar. Porque Ele é amor. Él es amor. Graças a Deus. Gracias a Dios. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Por causa del gran amor con que nos amó. Estando nós mortos Estando nosotros muertos em nossos delitos e pecados, en nuestros delitos y pecados, nos deu vida nos dio vida juntamente com Cristo. juntamente con Pela Cristo. graça sois Por la salvos. gracia sos salvo. Então olhe para o versículo 10. Y ahí vemos en el versículo 10. Somos um poema. Somos un poema. Pegue o versículo 4. El versículo No 4, capítulo 1. capítulo 1. Assim como nos escolheu em Cristo. Según nos escogió en Cristo. Como funciona isso? ¿Cómo funciona eso? O que foi que aconteceu na eternidade? ¿Qué ocurrió? Houve um tempo. Hubo un tiempo, Se é que posso chamar de tempo. si es que puedo me referir a eso como tiempo, Porque não havia nada. porque no había nada aún, Não havia ninguém. no había nadie, Só havia Deus. solo estaba Dios, O Pai na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. el Padre en la comunión con su Hijo. Y con Ele não precisava de nada. Él no necesitaba de nada más. Ele sempre foi satisfeito em si mesmo. Él estaba satisfecho en sí mismo. Tudo o que ele buscava, ele encontrava em seu Filho. Todo lo que él buscaba lo encontraba en su Hijo. Toda a satisfação que ele desejava estava em seu Filho. Toda satisfacción que deseaba estaba en su Hijo. Todo o prazer que ele buscava estava no seu Filho. Todo placer que quería, que deseaba, estaba en su Hijo. Aquele filho era o filho do seu prazer eterno. Aquel Hijo era hijo de su placer eterno. Era o filho da sua glória. Era el Hijo de su gloria. Filho do seu prazer e satisfação. Hijo de su placer, de su satisfacción. Ele não tinha necessidade de nada e nem de ninguém. No tenía necesidad de nada y de nadie. Porque todas as suas necessidades, se é que ele tinha necessidades, Si podemos hablar así de necesidad, toda su necesidad, ele encontrava em seu filho. él encontraba en su Hijo. Ah, irmãos, então a imagem de Efésios 1:4, Entonces, hermanos, la imagen de Efesios 1:4, juntamente com Efésios 2:10, juntamente con Efesios 2:10, me dá a liberdade me da la libertad de pensar em algo tão glorioso. de pensar en algo tan glorioso, É que diz assim como nos escolheu em Cristo. que dice, sí, así como nos escogió en Cristo. Deixe-me ilustrar isso com João capítulo 1, versículo 1, Quiero ilustrar eso con Juan 1:1, para que vocês possam ganhar luz sobre isso. para que puedan tener más luz sobre eso, Para que vocês entendam esta primeira preposição de glória. para que entiendan esa primera preposición de gloria. Porque ela é muito rica. Él es muy rico. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, e o verbo era Deus, y el verbo era Dios, e o verbo estava com Deus. y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Os grandes estudiosos no passado, Los estudiosos del pasado, aqueles chamados pais da igreja, aquellos que son llamados los padres de la iglesia, eles estudaram muito esse versículo primeiro. estudiaron mucho ese primer versículo. E para eles era algo de completa incompreensão, essa realidade deste versículo. Y ellos no podían comprender la realidad de este versículo. O verbo estava com Deus. El verbo era con Dios. No original En el original está assim, pros, você consegue pronunciar?
Prostontheos. Posso tentar? Prostontheos. Prostontheos. Esta era uma verdade que os teólogos, os estudiosos antigos, Esa era una verdad. Eso no era portugués, ¿eh? Entonces, bueno, começaram a rir, eu achava que era. Fala aí. esta era uma realidade para eles incompreensível. Esa era una realidad para que no podían comprenderla. Como o verbo estava com Deus. ¿Cómo el verbo podía estar con Dios? Então, primeiro eles entenderam En primer lugar, entendieron que o verbo era Deus com Deus. que era el verbo, era Dios con Dios. E depois, alguns estudiosos, Después, algunos estudiosos, chamados de pais capadócios, que eran llamados de padres capadocios, eles meditaram durante muito tempo sobre esta frase, meditaron mucho tiempo sobre esta frase, tentando compreender como era essa íntima relação trinitária. tentando entender cómo esta relación tan íntima entre la Trinidad, Trinitaria, Como essas três pessoas viviam. cómo que esas tres personas vivían. Porque esta frase, no princípio, La frase está en el principio, em João 1:1, en Juan 1:1. esse princípio aqui Ese principio referido aquí é antes de Gênesis 1:1. es antes mismo de Génesis 1:1. Então, como eles viviam? ¿Cómo es que vivían? Então, eles buscaram uma palavra para poder explicar esta relação. Entonces buscaron una palabra para explicar esta relación. Esta palavra é pericorese. Y la palabra es pericorese. Vem de dois vocábulos. Viene de dos palabras. Peri, Peri, em torno. de periferia, de entorno, alrededor. E corese, dança. Y corese significa danza. Então, quando eles olharam para esta frase, Cuando vieron y olharon para esta frase, eles começaram a ver uma beleza extraordinária. empezaron a ver una belleza extraordinaria. E esta beleza, ela é ilustrada por Efésios 1:4 e 2:10. Y esa belleza precisamente es la ilustrada por Efesios 1:4 y 2:10. A comunhão trinitária La comunión en la Trinidad era que o Pai e o Filho, es que el Padre y el é Hijo como se eles girassem um diante do outro, es como si uno estuviera girando delante del otro, tributando amor, transmitiendo amor, afetos, glórias e mais glórias. E esse relacionamento trinitário, este relacionamiento trinitario, nesse ambiente de glória eterna, en ese ambiente de gloria eterna, foi quando Deus, fue cuando Dios, o Pai, el Padre, a ideia que eu tenho la idea que tengo, é que ele olhando para o seu filho, que él miraba a su hijo ele desejou ter não apenas aquele filho, y él deseó que no quería tener solamente aquel hijo, mas ter muitos filhos pero quería tener muchos hijos conformados à imagem do seu filho. conformados a la imagen de su hijo. Então, quando Paulo diz, somos feitura dele, Cuando Pablo dice que somos hechura de él, somos o seu poema, somos su poema, significa que naquela pericorese, significa que en aquella pericorese, naquela dança en eterna, aquella danza de eterna glória e majestade, de gloria y majestad, santidade e amor, de santidad y de amor, a inspiração de Deus flui. la inspiración de Dios fluyó. E aí ele deseja ter eu e você. Y ahí deseó ter usted y ter a mí. Aí é onde Paulo diz, assim como nos escolheu nele, Y es así é como se ele estivesse olhando para a face do seu filho. entonces así es que Dios eligió tenernos a nosotros. Es como si estuviera mirándose a la faz de su hijo. Aleluia. Glórias a Deus. Glorias a Dios. Esse é o grande tesouro em vasos de barro. Ese es el gran Sea tesoro algo en muy vasos de barro. Então, irmãos e irmãs, Queridos hermanos, essa é a hermanas, primeira preposição. esa es la primera preposición. E esta última preposição, Y la última, em glória. de gloria en gloria, Esta última la preposição última, la segunda preposición, fala da consumação, nos habla del final. do final. O Espírito Santo está aqui para continuar, El Espíritu Santo aquí está para continuar, para prosseguir. para proseguir. Ele tem o seu ministério. Él tiene su propio ministerio Ele é fiel. y Él es fiel. Ele é fiel. Es fiel. Ele não deixará a obra inacabada. Él no va a dejar las cosas por la mitad. Ele não vai deixar a obra no meio do caminho. No va a parar por el medio del Ele camino. vai terminar. Él va hasta el final. Paulo disse assim, Pablo dijo em Efésios en 4:30, Efesios 4:30, não entristeçais o Espírito, no entristezcas el Espíritu, no qual fostes selados, en el cual fuiste sellados para o dia da redenção. para el día de la redención. Que redenção é esta? ¿Qué redención es esa? A redenção da cruz já foi consumada. La redención de la cruz ya fue terminada, Mas concluida, a redenção do nosso corpo. pero es la redención de nuestro cuerpo. Então agora, irmãos, Entonces, hermanos, Filipenses en 1:6, Filipenses 1:6, Paulo diz assim: Pablo dijo,
aquele que começou em vós a boa obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, Ele terminará. Ele terminará la perfeccionará até o dia de Cristo. hasta el día de Jesucristo. Graças a Deus. Gracias a Dios. Que segurança nós temos, meus Qué gran irmãos. segurança tenemos, hermanos. Isto é algo tão precioso. Eso es algo tan precioso. Temos que adorar o Senhor pelo ministério do seu Espírito. Debemos adorar al Señor por el ministerio de su Que Espíritu. possamos ter um tempo aqui para fazer isso nessa noite. Podamos tener un tiempo para hacerlo esta noche. Irmãos, me perdoe se eu estou sendo transigente. Transigente, me ayuda. Me perdoe, irmãos, se eu estou aqui atrapalhando a programação de vocês nessa noite. No quiero influir en la programación de ustedes esta noche, Mas eu convidaria vocês para que nós tivéssemos um tempo de contemplação e de adoração. pero me gustaría de invitarles a que tengamos un tiempo de adoración, de contemplación, Nessas palavras que o Senhor ministrou a nós aqui. por esas palabras que el Señor ha ministrado a nosotros, Porque nós precisamos honrar esta pessoa entre nós. porque realmente necesitamos honrar a esa Ela persona. é tão digna. Él es digno. Você é capaz de ver a obra que ela está fazendo em mim e em você? Usted es capaz de ver la obra que Él está haciendo en mí y en usted. Nós não podemos apenas escutar isso. No podemos simplemente escucharlo, Nós temos que agarrar isto. pero tenemos que agarrarnos a eso, Agarrar mesmo. agarrar mismo, Porque é algo muito maior do que eu e você podemos imaginar. porque es algo mucho mayor de lo que usted y yo podemos É imaginar. algo muito grande. Es algo muy grande. Eu e você não merecíamos. Nosotros no lo merecemos. Mas Paulo diz: Pablo dice, tende este ministério. tenemos ese ministerio, Você tem. usted tiene, Deus te deu. Dios ya te lo dio, Por causa de sua misericórdia e graça. a causa de su misericordia y de su gracia. Ele te deu. Él te lo dio. Isso tem que ser verdade. Y eso es verdad. Isso tem que ser Y realidade eso tiene que ser una realidad em sua vida. en su vida. Isso tem que ser verdade. Tiene que ser una realidad. Nós temos que adorar o Senhor por isso. Tenemos que adorar al Señor. Como igreja, nós não podemos viver uma vida menos do que isso. Y como iglesia no podemos vivir una vida que sea menos que eso. Não podemos viver na superficialidade. No podemos ser superficiales. Não podemos viver na periferia disso. No podemos vivir alrededor de esas cosas. Nós somos chamados para participar dessa grande dança de glória. Somos llamados a participar de esa grandiosa danza de gloria, Dessa grande pericorese. esa grandiosa pericorés, Fazemos parte agora desta dança. pertenecer a la gloria de esa danza. E o Espírito Santo está aqui El Espíritu Santo aquí está para nos inspirar para a inspirarnos contemplar a contemplar a sua glória entre su nós. gloria entre nosotros, Sua obra entre nós. su obra entre Sua nosotros, pessoa entre su nós. persona entre nosotros, Magnificando Cristo Jesus. magnificando al Señor Jesucristo, Exaltando Cristo Jesus. exaltando al Señor A Jesucristo, Ele toda a glória. a Él toda la gloria. Então, após a oração, irmãos, que tenhamos um tempo aqui. Después que oremos, que tengamos ese tiempo, Na liberdade do Espírito entre nós, possamos contemplar, adorar, expressar nossa gratidão a Ele. en la libertad que el Espíritu Santo tiene entre nosotros, podamos expresar eso y contemplarlo, Porque só Ele é digno. porque solamente Él es Só digno, Ele é digno. solamente Él es digno. Nós te louvamos, Pai. Te adoramos, Señor Padre, Em nome do Teu amado Filho en Jesus. el nombre de tu amado Hijo Jesús, Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que é o Teu amado Filho. Aquele que Tu nos deste lá na cruz do Calvário. aquel que nos has dado en la cruz del Calvario Para morrer no nosso lugar. para morir en nuestro lugar. Ó Senhor, nós somos tão gratos por isso. Señor, te damos gracias por eso. Mas Tu não deste apenas Teu Filho para morrer no nosso lugar. Pero Señor, no solamente nos diste tu Hijo para morir por nosotros, Tu deste o Teu Espírito para em nós habitar. también nos has dado tu Espíritu para habitar en nosotros. E Ele veio trazer para nós Y Él trae para nosotros toda a realidade toda la realidad daquilo que Teu Filho cumpriu. de aquello que tu Hijo ha cumplido. Ele trouxe toda a realidade Él ha traído toda la realidad do poder da morte e da ressurreição do Teu Filho. del poder de la muerte y resurrección de tu Hijo E a glória da ascensão do Teu y Filho. la gloria de la ascensión de tu Hijo, Como se aquele que está à destra de Ti agora. aquel que está a la diestra del Padre Como ahora, nosso sumo sacerdote. que es nuestro sumo sacerdote, Intercedendo por que nós. intercede por nosotros. Nós só podemos tocar essas verdades Solo podemos tocar esas realidades por causa do Teu Espírito. a causa de tu Espíritu. Te louvamos pelo Teu Espírito. Te adoramos por tu Espíritu, Pelo ministério do Teu por el Espírito. ministerio de tu Espíritu. Porque é Ele que nos leva a tocar as esferas mais altas. Es el que nos lleva a tocar
más altas, as esferas mais altas do nosso chamamento, las esferas más altas de nuestro da llamamiento, nossa vocação de nuestra celestial. vocación celestial. É Ele que nos ajuda a tocar. Es Él que nos ayuda a É tocar, Ele que nos desperta es Él que nos despierta quanto ao nosso chamamento. con respecto a nuestro llamamiento, É Ele que traz a nós es Él que nos trae a sabedoria, la sabiduría, a revelação la revelación de todas as tuas de profundezas. todas las profundidades de Dios. É Ele Es Él que está escrevendo a tua carta. quien escribe tu carta, A qual carta somos nós? y esa carta somos Ele nosotros. está escrevendo a tua história em nós. Y Él escribe tu historia en nosotros E está nos capacitando a expressar tua vida, y nos capacita a expresar, manifestar tu vida, as tuas afeições, tus afecciones, as tuas tus virtudes. virtudes. Oh, nós te louvamos pelo teu Espírito. Te adoramos por tu Espíritu, Faz-nos Señor. ver nesta noite Haznos ver, Señor, o glorioso ministério do teu Espírito em el nós. glorioso ministerio de tu Espíritu en nosotros. A ti toda glória, A ti toda la a ti gloria, todo louvor, a ti toda alabanza, para todos sempre. para siempre. Amém. Amén.